Ele vai entender. Cadê a cadeira do juiz? Significa essa garrafinha. É suco de uva. É vinho! É vinho! Eu não perguntei nada pra vocês. Eu não fiz uma pergunta. Não é batata, meu amor. É assim, ó. Quando fizer uma pergunta, você responde, entendeu? Agora eu preciso que vocês entrem na minha imaginação. E vamos tentar faz de conta que essa garrafinha é uma criança. Essa criança já precisa todo sujinho. Ele é um líquido limpinho, pega suco e tá aqui dentro. É um líquido sujo, porque ele tá com essa coloração escura. E esse líquido escuro, ele me faz lembrar sobre o pecado, a sujeira. A Aline trouxe para nós a história que falava de São João. O João estava sem limpar por fora. Mas e por dentro? Será que por dentro eu posso usar água e sabão para limpar o meu coração? Não dá. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23, talvez muitos de vocês vão se lembrar, eu falei isso com vocês. Todos pecaram e estão separados de Deus. Só que, gente, eu achei na minha Bíblia, eu achei lindo, sensacional. A Bíblia diz assim, em Isaías 64:6, eu vou ler para vocês. Isaías 64:6 diz assim: somos como o impuro. Todos nós. Alguém aqui está sem Bíblia hoje? Não. Mas alguém tem Bíblia? Levanta a mão quem tem Bíblia. Certo. Vamos combinar que no nosso próximo encontro vocês vão trazer a Bíblia para poder marcar o versículo comigo? Vamos? Pode ser? Então, ó, já que você não trouxe Bíblia, faça um silêncio para ouvirem o que Deus está falando. A palavra de Deus diz que nós somos todos os nossos atos de justiça, sabe? Mesmo quando a gente pensa que está fazendo o que é certo, olha o que a Bíblia diz. São como um trapo imundo. Aí eu trouxe aqui esse trapo imundo para mostrar para vocês, olha. Tá vendo esse trapo imundo? Tá sujo, não tá limpinho. É um pano de luz. Né? Assim é a nossa justiça diante de Deus. Quando a gente não tem justiça na nossa vida, a gente tenta fazer o que é certo. Mas a gente acaba errando. A gente erra, como aconteceu aqui hoje de manhã. As pessoas começam a falar o erro dos outros. A gente fala o erro dos outros. A gente fala do cabelo do outro, fala da roupa do outro, porque o outro não gosta de tomar banho, foi isso que falou? Mas e eu? O que eu faço de errado? Quando eu sentei numa mesa, eu não posso falar assim, ó, eu sento numa mesa para comer, então eu não posso pegar e falar pra você, come isso daqui, e você não gosta. Fala uma coisa que você não gosta de comer. Beterraba. Eu gosto de beterraba, então eu como beterraba. Mas a Bruninha não gosta de beterraba. Eu não posso chegar na Bruna e falar assim, Bruna, agora na minha mesa você vai comer beterraba porque eu quero que você coma beterraba. E assim é a nossa vida, a gente não pode cuidar da vida de ninguém. Certo? A palavra de Deus é para a gente se alimentar. Então, todos nós erramos. Erramos quando mentimos. Erramos quando desobedecemos. Erramos quando não temos vontade de fazer o que nós deveríamos fazer. Se tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu ouço e até o que eu não faço, que não agrada a Deus, é pecado, a nossa justiça, as coisas que nós fazemos de certo, não podem compensar. Já ouviram alguém falar, mas se você fizer o bem, que mal vai ter, não é mesmo? Você faz o bem, um dia você vai entrar no céu, você vai ter vida eterna. É mentira, sabe? Você vai lá e faz as coisas erradas. De repente você fala mal de alguém, ou você mente, ou você zomba de alguém. Quem é que nunca riu de ninguém na escola? Quem é que nunca tirou sarro de ninguém? Não é? Que nunca. Até eu já fiz isso e é errado, Edu. É pecado ficar tirando sarro dos outros. Deus não se agrada. Aí não adianta depois eu fazer alguma coisa certa, porque diante de Deus é isso aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo com esse pano. Ó, a minha sujeira, a sujeira do pecado, eu molhei o pano, tá sujo. Eu vou limpar alguma coisa com a minha sujeira.
sujeira? Não, eu vou fazer mais sujeira ainda, vai virar uma meleca, né? E quanto mais eu derramar desse líquido sujo aqui, mais sujo esse pano vai ficar. Assim diz a Bíblia em Isaías 64:6. A nossa justiça, o que nós fazemos de certo diante de Deus, não é válido para limpar o nosso pecado. Mas, como Deus nos ama tanto, irmão, nos ama tanto, que Ele não poderia aceitar que a gente vivesse para sempre uma eternidade longe dEle. E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 15, 3, 4, que 1 Coríntios, Cristo morreu pelos nossos pecados. Separa aqueles dois para mim, por favor. Segundo as Escrituras, Ele foi sepultado. A morte, o castigo que eu e você merecíamos. Eu vou separar também, tá? O castigo que eu e você merecíamos, quem recebeu foi Jesus, que não havia feito nada de errado. E o castigo de morte, quem recebeu foi Ele que morreu. Mas a boa notícia é que Edu, não, uma irmã. A boa notícia é que ele não está morto, porque ele havia feito tudo de certo. O castigo, a sentença, a prisão, que era a morte, não pôde prender Jesus morto. E ao terceiro dia, pelo poder de Deus, ele ressuscitou. Se você receber a Cristo como seu Salvador, você que ainda não confessou a Cristo o seu pecado, você que ainda é resistente, continua mentindo. Deus enviou Jesus. A boa notícia é essa. E por causa dele, o sangue dele pode limpar o seu coração e transformar ele. Uau! Isso só o sangue de Jesus pode fazer. Deixa a sua vida branquinha, limpinha. Isso só acontece na vida daquele que confessa o seu pecado. Se você ainda mente, Deus está falando com você porque Ele te ama. Porque Ele não quer viver para sempre separado de você. Se você ainda desobedece na sua escola, aos seus pais, mas até mesmo eu tenho minha mãe viva, eu tenho que obedecer a minha mãe. Eu tenho que obedecer às autoridades. Se eu não obedecer, eu não vou ter vida eterna. Oi? É suco de limão? Não. Esse aqui é um reagente. Segredo. Então, é assim que Jesus faz quando Ele entra na nossa vida. A palavra dele limpa. E agora é a justiça dele que prevalece sobre nós. Sobre a vida daquele que confessa a Cristo como seu Salvador. Amém? Amém. Tia, aqui. Na internet só eu pego isso aí. Deus está falando. Já vou. Bora, Eu trouxe aqui hoje para vocês, porque a mensagem ainda não acabou. Quem aqui tem medo de alguma coisa? Porque muitos de vocês têm medo, né? Eu tenho, Olha, medo de rato, medo de... Eu tenho medo de rato, medo de chato. Tá? Eu tenho medo de rato. Fala assim. Ninguém tem medo. Eu tenho medo de tia. Eu tenho medo de rato. Nós matamos tudo. Eu tenho medo. Ótimo. Não, é você. Junto lá em cima. Muitas crianças, muitos jovens, Tá ensaiando pro congresso. dificuldades, inúmeras dificuldades. Aqui é a família do Existe. E como que a gente faz para superar esse medo? Como que a gente faz para vencer esse medo? Há muitas crianças que têm medo porque o papai e a mamãe estão desempregados, tem medo de brigas dentro de casa, tem medo de tempestade. Quem tem medo de trovão aqui? Minha mãe. Sua mãe tem medo de trovão? Quem tem medo de... Olha lá, tia Rose tem medo de trovão. Eu tenho medo Quem de tem minha medo casa. de escuro? Quem tem medo de prova na escola? Quem tem medo? Eu não tenho medo de prova, gente. Eu não tenho medo de prova na escola. Eu tenho medo de ser reprovada. Eu não tenho. Eu tenho medo de ficar minha casa. Mas existe uma verdade na vida dele.
Vamos ver ali a tia, ó. Do Senhor guardarás perfeita paz, aquele cujo propósito está firme quem te confia. Presta atenção lá. Esse versículo está em Isaías, faltou só o endereço, mas eu vou falar, muito obrigada. O endereço é Isaías, capítulo 26, versículo 3. Que pena que vocês não trouxeram a Bíblia para poder ler comigo aqui, é uma pena, mas a próxima eu não vou perdoar, hein? Eu quero ver vocês todos munidos com a palavra de Deus. Então vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Deixa eu explicar para vocês. O Senhor promete guardar o meu e o seu coração de todo medo, em perfeita paz. Essa paz é uma paz interior que só o Senhor Jesus pode dar. É a paz que vence até o seu ódio, a sua ira, a sua vontade de brigar, de responder mal o seu amigo, o seu pai, a sua mãe, de ter sempre razão e sair como se fosse vitorioso. Que nada, isso não é real, essa não é a paz real. A paz real é aquela que Cristo oferece morando, entrando no seu coração. E só tem mesmo aquele cujo propósito está firme. Propósito firme? Como assim propósito firme? A Bíblia diz que nós devemos crer no Senhor. Quando a gente entrega ao Senhor nossa vida, nós temos um propósito com Ele. Somos separados. E essa vida que nós temos com Deus, ela é diferente. Ela nos traz firmeza. Estar firme é estar crendo no que a Bíblia diz. Não naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, sabe? É no que a Bíblia diz. E diz ainda mais, porque em ti confia. Se você lê a Bíblia e obedece o que a palavra de Deus diz, você está confiando, está mostrando confiança ao Senhor. E o Senhor Jesus guarda o seu coração em perfeita paz, se você já se entregou a Ele. Mas, pode fechar, por favor. Mas, houve uma situação que eu descobri lendo a Bíblia, que os discípulos, assim, eles não acreditavam que Jesus tinha o controle de tudo, que Ele tinha o poder sobre todas as coisas. Então, eles ficaram com muito medo. Mas olha, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Os discípulos de Jesus não eram os homens assim, igual o Edu. Vem cá, Edu. Por favor, Edu, vem cá me ajudar. Não eram os homens assim, magrinhos, igual eu e o Edu. Fraquinho. Igual a Dani, assim, sabe? Não era assim, fraquinho assim, ó, gente. Não. Era assim, igual. Qual é o nome daquele irmão que tá lá atrás? O irmão que tá com a mesa. Vem cá um pouquinho. Os discípulos eram assim, ó, tudo fortes igual ele, bem forte. Olha lá pra ele. Os discípulos de Jesus eram fortes assim. Ô, irmão, você tem medo de alguma coisa? Medo barato. De quê? Tá vendo que mesmo as pessoas grandes, fortes, têm medo? Medo natural do ser humano. Jesus passou a manhã inteira estudando, ensinando. Tá louca, menina? Só que naquela época, o estudo não era igual hoje, que tem escola, lápis, caneta, borracha, caderno. Não era assim. As pessoas sentavam no chão. E o chão não era assim de piso. O chão também não era de concreto. O chão era na terra mesmo, na graminha, sabe? Era ali que eles sentavam. Aqui, Jesus estava sentado no barco ensinando à beira da praia. Então, obviamente, as pessoas estavam sentadas na
o quê? Areia. Areia. Eles estavam sentados na areia. Mas eles não podiam sentar no oceano, né? Então eles estavam sentados na areia. Eles estavam ali ensinando e passaram muito tempo aprendendo sentados. Tia, tá todo mundo saindo. Só espera um pouquinho que a tia vai levar. Tia, ninguém mais tá querendo prestar atenção. Eu tô vendo que tá prestando atenção. Tô vendo. Mas aí os tios podem trocar de lugar os parizinhos que estão conversando, tá? Então assim, ele estava na beira da praia e já tinha ensinado muito, já estava cansado. Todo mundo, quando você dava pra aprender, era igual vocês, assim. Só que eles ficavam bem quietinhos, em silêncio. E ali estava o Senhor Jesus, sentado à beira da praia ensinando. E depois de muito tempo de ensino, ele falou para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. A multidão ficou ali, onde eles estavam sentados. Jesus entrou no barco, junto com seus discípulos, e foram até o outro lado. Seguiram o caminho para atravessar Aqui, Jesus andando. o barco. Olha lá, Jesus, ó. Prima Jesus. Ele tá triste. Não, aqui o sorriso dele. No meio do caminho, formou-se uma grande tempestade. Lembra que eu falei daquele irmão bem forte que veio aqui e falou que tem medo de altura? Então, você acha que os discípulos daquele tamanho, do tamanho daquele irmão, você acha que eles não tinham medo? Eles tinham. E eu descobri isso lendo a Bíblia. Independente do tamanho, tem medo de alguma coisa, né? Tem medo na frente duro, mas o Senhor ouviu a palavra, Jesus ele tem paz para te dar. A Bíblia conta que formou-se uma grande tempestade. E as ondas eram tão altas, mas tão altas, que causaram espanto e pavor. Parecia que aquele barco seria engolido pelas ondas. Faltava pouco para aquele barco afundar. E assim é você que tem medo do escuro, você que tem medo da prova, medo de brigas ou medo de ameaça. Tem medo de perder a mãe. Então assim, você não tem algum medo. Todos os dias, você luta com esse medo. Todos os dias. Todos nós enfrentamos problemas. Dificilmente, Tô chorando porque eu perdi meu pai. dia que a gente não tem Todo um problema, dia. uma dificuldade. E as dificuldades geralmente são como as ondas que vêm. A Bíblia conta, gente, que as ondas eram tão altas, mas tão altas, que quase afundaram. Parecia que iam engolir aquele barquinho. Jesus estava lá junto com eles. E ele estava descansando. Os discípulos estavam apavorados. E talvez você também ainda fique apavorado quando enfrenta algum problema, alguma dificuldade, porque não sabe como resolver. Mas se um dia você confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, lembre-se, Jesus, o Filho de Deus, tem poder para dar paz a você quando você está com Ele. O nosso versículo de Isaías 26:3 falava o quê? Do Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está em ti, firmado em ti, porque em ti confia. Se você confia no Senhor, Ele te dá paz. Quantas formas o Senhor Jesus te dará a paz? Como Ele pode te dar a paz? Orando. Você pode orar e entregar o seu problema ao Senhor. Lendo a Bíblia, muito bem. Sabe qual é a outra certeza que você pode ter? Jesus, Ele é tão grande, mas tão grande, que Ele cuida muito bem de cada um de você. Mesmo você que dá muito trabalho para o papai e para a mamãe, você que tenta ser obediente, mas não consegue. O Senhor Jesus, Ele cuida muito bem de você. Ele quer o melhor para você. Você pode confiar no Senhor Jesus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas Ele pode controlar, porque Ele é soberano.
A vontade dele prevalece. Às vezes a gente quer alguma coisa, não acontece como a gente quer. Porque não é a nossa vontade, é a vontade dele que prevalece. Mas você pode confiar que essa vontade é a melhor dele para a tua vida. Porque você não precisa ter medo. Os discípulos, porém, estavam com medo. E Jesus dormia profundamente. Apavorados ao ver aquelas ondas que poderiam naufragar o barquinho, eles viraram e falaram assim: Jesus, Jesus, socorro, Jesus, o Senhor não se preocupa? Será que você não está preocupado? Nós estamos quase morrendo aqui. O grito deles era de desespero. Mas Jesus se preocupava com eles, sim. Ele se preocupava com eles, ele se preocupa comigo e com você. Porque ele deixou um trono lá no céu, desceu e veio aqui para morrer em uma morte de cruz, para ser castigado no meu e no seu lugar. Jesus, ele se preocupava e ele se preocupa comigo e com você. Ele não queria que os discípulos perecessem, ele também não quer que você pereça no seu pecado. Jesus morreu, foi castigado, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E sabe, gente, eu fico feliz mesmo, porque o Senhor Jesus, ele deu a vida por me amar. A Bíblia diz lá em 1 João 7 que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho de Deus, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Eu fico muito contente, todos os dias eu agradeço a Deus, porque Ele me enviou Jesus para morrer no lugar, e Ele não ficou morto, Ele morreu no meu lugar, e Ele não ficou morto, mas voltou a viver pelo poder de Deus, como vocês já ouviram aqui. Agora vocês precisam ter certeza do que vocês estão ouvindo e aprendendo, e acreditar no que o Senhor diz. Muitos problemas que você enfrenta, inclusive o problema do seu pecado, porque a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, e no nosso coração existem muitos desejos maus. Existem. Eu já vi aqui algumas crianças batendo umas às outras. Isso é atitude de um coração bondoso, de um coração amigo? Não, isso não é atitude de um coração amigo. Ah, mas tia, ele me insultou. Se você tem o Senhor Jesus, a sua atitude é diferente. Mas se você ainda não confessou o Senhor Jesus do seu pecado, você pode hoje, se você estiver disposto a dizer ao Senhor Jesus que você tem um coração pecador e crer que Ele morreu, recebendo o castigo no seu lugar, alguém já recebeu o seu castigo. Se você crer que Ele morreu e confessar a Ele, crer que Ele ressuscitou também, que Ele voltou à vida, você pode hoje orar e dizer a Ele que você quer recebê-lo como seu Salvador. Ele vai transformar o seu coração sujo do pecado, cheio de briga, mentira, inveja. Que mais, hein, gente? Ira, ódio, né? Mentira, raiva. Que mais? Palavrões, agressões, isso. Jesus, ele tem o poder de transformar o seu coração branquinho assim. E ele quer ser o seu Salvador. Ele ama você, ele se importa com você. Jesus, então, quando foi acordado pelos discípulos, ele se levantou, repreendeu o vento. Ele disse assim: mar, acalma-te, vento, se aquieta. E na mesma hora fez-se uma bonança. Sabe o que essa palavra traz para a minha vida agora, nesse momento? Porque eu também ouço a palavra de Deus, isso é a autoridade de Deus, nós precisamos pedir e usar. Uma palavra só de Jesus trouxe calmaria. Estão entendendo, tias? Estão entendendo? É a nossa oração direcionada: Senhor, dá-me autoridade para que ouçam a tua palavra, para que esses corações tão inquietos, essas almas tão inquietas, Senhor, aprendam do Senhor. Na mesma hora houve paz. Lembra do nosso versículo, Isaías 61, 26, 3?
Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firmado, porque em ti confia. Isaías 61, 26, 3. O Senhor promete te dar a paz interior. Não é uma paz exterior que a gente vê, é a paz dentro do teu coração. E o Senhor Jesus, Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele mostra o poder dele quando a tempestade se acalmou. Agora, como o Senhor Jesus poderia fazer isso? Como foi que Ele conseguiu fazer isso? Alguém sabe me responder? Como Jesus conseguiu fazer isso? Fala. Como Jesus conseguiu acalmar a tempestade? Questão de prova, vamos lá. Fala. Isso mesmo. Aê! Porque Jesus... Pastor Tiano! Filho de Deus, Ele promete para você que já recebeu a Ele como seu Salvador. Você já orou e confessou o seu pecado. Mateus 28, 20 diz: estarei com vocês todos os dias. Não são apenas alguns dias, não são alguns momentos, é a toda hora, todo momento. Gostei, Bruna, gostei dessa interação, é isso mesmo. O que foi que a Bruna falou? Que ela Ela falou? disse que é toda hora, todo momento, todo minuto. Aê! O Senhor Jesus. Parabéns, Bruna! Você que já entregou a Cristo no seu coração, você que já deixou Ele morar no seu coração, pode orar e entregar o seu problema, o que você enfrenta. A galerinha que está aí atrás, vem aqui, vocês, vem aqui. Ó, silêncio, a gente vai ver os universitários ali, ó. Vamos lá. É pra ficar sentado. Olha, nós estamos falando Quietinho, ei! Fala uma coisa que você entendi. Ó, vai ficar quieto, só presta atenção. Não, E você? você fica quietinho, não. Presta atenção aí, ó. Tem medo do quê? De bicho. Então, olha, elas também têm os medos dela. E eu quero dizer a vocês, todos os dias nós enfrentamos problemas, não é assim na nossa vida? Só que vocês podem entregar em oração. Vocês já receberam Jesus na vida de vocês. Vocês podem entregar em oração os seus problemas, os seus medos e pedir: Senhor Jesus, cuida do meu medo, cuida do meu problema. Porque Ele quer cuidar do seu problema e dos seus medos também. O amor dele nos faz seguro e nos dá certeza de salvação. Deus enviou Jesus e não foi em vão, foi por você. Por cada um de nós. Mas na hora do medo, gente, na hora, gente, na hora do medo, todos nós temos medo, mas a gente tem que pedir o quê? Clamar por quem? Por quê? Ele que vem do seu Sinal que você já tem ao Senhor Jesus. O sinal não é esse que eu estou ouvindo por aqui, não. É um sinal de calma, de paz. Mesmo em meio a alguns problemas, o Senhor nos dá paz, Ele nos dá calma. E Ele vai nos mostrar o seu tempo, não é, meninos? Que tudo vai se encaixar e tudo vai melhorar. Porque Ele está no controle. Basta você confiar. Mas Ele quer que você seja paciente, que você espere.